É o bate-pronto da Jovem Pan desta segunda-feira, agora falando do São Paulo Futebol Clube. Gente, que escândalo bizarro nos bastidores do São Paulo. É mais uma bomba nos bastidores do Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. E agora passa por um áudio que vazou nas últimas horas que revela um esquema ilegal de venda de camarotes do estádio do Morumbi em shows. Nós temos aqui o áudio, todas as informações sobre esse assunto estão sendo levantadas. O São Paulo já se posicionou em nota e deve se posicionar também nas próximas horas. Uma entrevista coletiva pode ser marcada, está todo mundo aí na expectativa, né, do pronunciamento do presidente Júlio Casares, né, em uma entrevista coletiva para tentar explicar a versão do São Paulo aos jornalistas, ao torcedor, né, que é importante conversar com o torcedor nessas horas. O GE divulgou esse esquema de venda ilegal de um camarote no Morumbi em dias de show. O diretor adjunto Douglas Schwartzman tem envolvimento, assim como Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares e atual diretora feminina cultural e de eventos do São Paulo. Ambos venderam ingressos de forma irregular para um camarote cedido por Márcio Carlomagno, atual CEO do São Paulo e provável candidato à presidência do clube na eleição de 2026. É o São Paulo entrando também no ano político. Muito importante, fundamental para a sequência do São Paulo Futebol Clube. Ele é braço direito do presidente Júlio Casares e principal nome da situação para a próxima eleição do São Paulo Futebol Clube. Na conversa, o diretor da base afirma também que Mara Casares recebeu de Márcio o camarote e comercializou ingressos do show da Shakira em fevereiro deste ano. O camarote que motivou a gravação e um processo judicial ao qual o GE teve acesso e todos nós tivemos acesso aí nas últimas horas foi o 3A, no setor leste do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Em documentos internos do clube, esse espaço consta como sala presidência. O local fica em frente ao escritório de Júlio Casares e é utilizado para reuniões e até mesmo entrevistas. Após o barulho estrondoso da notícia, já nas primeiras horas desta segunda-feira, Douglas e Mara pediram licença dos seus cargos e o clube afirmou que vai realizar a devida apuração dos fatos. O GE explica, e aí passando todo o contexto para você que está se ligando agora na Jovem Pan a respeito desse assunto, o GE, que foi o primeiro veículo a ter acesso aos áudios aí desse caso, explica que na ação judicial é descrito que Schwartzman e Mara repassaram à intermediária, chamada Rita de Cássia Adriana Prado, o direito de uso do camarote. Rita faturou mais de R$130 mil vendendo ingressos, com cada bilhete saindo na casa dos R$2.000. Porém, ela se complicou depois que entrou na justiça contra outra empresária, chamada Carolina Lima Casemiro, alegando que ela pegou um envelope com 60 ingressos para o show de Shakira sem a sua autorização. De acordo com Rita, Carolina comprou as entradas por R$132 mil, mas só pagou R$100 mil, o que fez com ela não autorizasse a entrega do envelope citado. Justamente por isso, Rita foi à Polícia Civil e abriu um boletim de ocorrência contra Carolina, que foi registrado na delegacia do bairro do Morumbi, né, na 34ª Delegacia de Polícia de São Paulo. Ao tomarem conhecimento do tema, Mara e Schwartzman passaram a pressionar Rita para que retirasse a ação contra a Carolina antes que o esquema de venda do camarote fosse tornado público, algo que acabou acontecendo aí nas últimas horas. No meio de toda essa confusão, a reportagem teve acesso aos áudios e a gente tem o áudio aqui para exibir no programa também. Vamos exibir um trecho para a nossa audiência, que o torcedor do São Paulo, que essas horas está preocupado com tudo isso que saiu. Vamos lá, a gente tem um trecho desse áudio que saiu nas últimas horas, desse escândalo bizarro do São Paulo. Adriana. Oi. Não, eu estava falando com o Douglas agora. A situação é pior do que eu pensava, viu? Vai me prejudicar muito, sabe? Adriana, é assim, esse processo ele não tem sentido. Tá? Você não pode reclamar nada lá.
judicialmente. Porque como é que você conseguiu os ingressos, Adriano? Quem te deu aquele camarote para explorar? Da onde veio o camarote? Ué, o camarote veio de vocês. Não, de mim não, eu não tenho camarote lá. É que vai cair de quem? Ele está explicando porque vai cair sobre mim. O que vai acontecer? A Mara vai ter que se explicar. Como é que faz aí no clube, a hora que souber que ela deu um camarote para você explorar? Você vai acabar com a vida da Mara dentro do clube e do Júlio, porque ela é mulher do Júlio, tá? E o macho que vai ser mandado embora porque foi ele que concedeu o camarote para ela. Eu não tenho nada com isso. Não tenho meu nome em nada. Eu não peguei camarote nenhum, nunca pedi camarote lá. Não tem um documento meu lá. Agora a Mara tem e o macho também. Você quer prejudicar a Mara e o macho? Eu só queria entender o que você quer fazer com isso. Não, na realidade, eu abri um processo criminal contra a moça que me roubou os ingressos. Mas roubou aonde? Na tua casa? Não, roubou dentro do São Paulo. Dentro do São Paulo. E ingresso da onde? Da onde você conquistou esses ingressos? Esses ingressos são do camarote do... Eu não lembro o número, mas é aquele camarote. De quem que é aquele camarote? É teu? Você tinha contrato para explorar aquele camarote? Não, eu tenho só um e-mail que foi mandado, que a Mara pediu, para dizer que... Presta atenção no que eu te fiz uma pergunta. Aquele camarote é teu? Aquele camarote é seu? Estava no seu nome? Quem te deu aquele camarote? Eu estou falando como advogado, da outra parte vai falar, e como juiz. Quem te deu aquele camarote, Adriano? Como é que você obteve isso? Foi um trato que foi feito através de... Trato com quem? Trato com quem? Com o São Paulo? Eu mandei, eu tenho que olhar o e-mail. Mas Mara, Adriana, nós três sabemos como foi feito. Você não é boba, e nem eu e nem ninguém, certo? Ninguém é bobo. Isso foi feito de forma indevida. Isso foi feito de forma não normal, não é normal. Aquilo foi feito um favor. E você está gastando um favor, você está queimando as pessoas que te ajudaram. O erro que você fez lá atrás deu um prejuízo, acabou. Não tem recuperação, querida. Não tem. Todo mundo perdeu ali. Todo mundo perdeu. Agora você quer prejudicar a Mara e o Márcio, é isso? Não, eu não estou prejudicando, não. Está prejudicando sim, sabe por quê? O São Paulo vai rolar. Como é que você acha que eu fiquei sabendo que você entrou com o processo? Vamos ver. Porque eu comentei com a Mara... Você não quer que eu fale? Não, eu vou te falar porque você está falando uma coisa que não é verdade. Quem comentou com a Mara hoje fui eu, sabe por quê? Porque já chegou na presidência que você entrou com um processo e o cara ligou na hora para mim. Na hora, o cara me ligou e falou, aquela maluca falou assim, botou um processo, o São Paulo vai ser arrolado no processo. Querida, deixa eu te explicar de novo. Os ingressos não são seus, aquele camarote não é seu, não existe. Presta atenção, você tem que retirar este processo, ou você vai fuder com a Mara. Não, eu vou explicar de novo. Você comprou ingresso para vender para quem e da onde? Do camarote X. Como é que você tinha esse camarote para vender? Porque ela vai falar que comprou do camarote tal, vai mostrar teu contrato. É tudo fictício, querida. Você acha que você vai ganhar o quê? Aquilo tudo é uma ficção. Você vai foder com a vida da Mara. O São Paulo vai ter que declarar que aquele camarote não era comercializado, que foi clandestino, que foi todo feito de forma errada. Você vai perder e ainda vai foder com a vida dela. Você está querendo receber uma coisa que você não tem direito, que foi mal feito lá. Você tinha que ter cobrado ela antes. Você tinha que nem ter aparecido lá quando não recebeu. Não vendia e nunca devolvia o dinheiro que pegou. Se não pegou dinheiro, não tinha negócio. Agora você está criando um problema super sério e grave para Mara. Então, Mara, eu estou falando para você como teu amigo. Isso vai estourar nas tuas costas e feio. E Adriana, eu não sei o que o teu advogado te falou. Você não vai ganhar, porque aquilo é tudo. O teu advogado sabe que é tudo clandestino. Quer que eu explico para ele? Olha aí, ó. Gente, são 44 minutos da conversa aí, do áudio bruto. O GE teve acesso e divulgou um compilado de 12 minutos, então você pode acompanhar aí, até nas nossas redes sociais, no nosso site, e também lá no GE, né? Você pode acompanhar na íntegra, né, essa conversa toda. Mas, ô Flávio, Bruno, Vampeta, começando pelo Flávio, esse tipo de notícia acho que ajuda a explicar por que o São Paulo luta mais contra os bastidores
do que dentro de campo. O torcedor de São Paulo fica chateado pelo que acontece, pelo que se passa, muitas vezes não entende o que se passa nos bastidores do Morumbi, e acho que esse áudio entrega muita coisa, Flávio. Bom, esse áudio ele é assustador. A palavra que eu tenho a dizer é assustador. Qualquer coisa que a gente fale nesse momento, eu prefiro tomar um certo cuidado, não porque tema nada, que eu não tenho nada a ver com essa história, não frequento clube, não gosto de show em estádio, jamais irei outra vez de show em estádio, nem de graça, porque eu acho péssimo pra você ver o show. Nunca pedi nada para ninguém, não tenho interesse nenhum disso. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a coisa acabou de estourar e é preciso ouvir as outras partes antes da gente fazer julgamento. A princípio, assusta, é assustador. Para traduzir, bem traduzidinho, bem bonitinho. É um camarote que é exclusivo da presidência, portanto não pode ser comercializado. É um camarote para você fazer negócios. O presidente de São Paulo leva um empresário, um potencial patrocinador, um amigo, enfim. Ele pode levar qualquer pessoa, ele tem direito a usar aquele camarote exclusivamente para interesses do São Paulo, que não passa por venda dos ingressos. Esse camarote foi liberado para ser negociado, e por um caminhão de dinheiro, o show da Shakira não é uma coisa barata, ele foi liberado para fazer negócio, e no meio dessa negociação toda, alguém se sentiu lesado e tal, entrou com uma ação e virou esse rolo todo. Então, tudo passa por ter sido negociado um camarote que não pode ser negociado. Aquele camarote ele não é vendável. É um camarote exclusivo da presidência. Você tem é como se você tivesse um carro emprestado e vendesse o carro. É mais ou menos isso. Os ingressos não pertenciam a ninguém. Do São Paulo, para o São Paulo fazer negócios limpos, né? Transparentes. Ó, eu vou trazer aqui, sei lá, vou convidar o ministro de não sei o quê, vou convidar o prefeito, vou convidar o governador, enfim, né? Convidar um potencial patrocinador. É para isso que aquele camarote serve. E quando aparece tudo isso, né, com nomes de pessoas que estão no São Paulo há muito tempo, e sinceramente até então, sem que eu tenha ouvido nada que desabonasse essas pessoas, assusta e assusta muito. Mas realmente eu não vou partir. Não, vamos esperar para ver um pouquinho mais. Mas a palavra que me vem à cabeça é assustador. É uma coisa assustadora isso que a gente ouviu desses áudios que são bem claros, né? Olha, você não pode fazer isso e tal. Realmente assustador. Bruno Prado, São Paulo, acho que esses áudios comprovam essa informação que saiu, mais uma, o São Paulo virou refém, né, de grupos políticos internos. Como que afeta essa denúncia o São Paulo, aí também já entrando no ano político, que deve ser, se já agora, fim de 2025 está assim, imagina ano que vem, vai ficar ainda mais conturbado, com muitas trocas de acusações. Queria te ouvir, Bruno Prado. E o São Paulo, ele hoje é refém da sua política, várias gestões ruins, e sempre dá a impressão, né, quando qualquer coisa que normalmente fica em off aparece, né, publicamente em relação ao São Paulo, que a única preocupação ali, eu não vou nem falar se tem coisa desonesta ou não, isso aí as pessoas têm o direito de se defender, de falar, de se pronunciar, o presidente deve falar, imagino que também essas pessoas que estão nesse áudio aí, o Douglas Schwartzman, a Mara Casares, que pediram licença dos seus cargos também, tem que falar, tem o direito de se defender, todo mundo, o Márcio Carlo Magno foi citado aí também, então eles têm todo o direito de defesa, mas semana passada também vazou, né, uma questão do departamento médico também, né, de um médico que receitou caneta emagrecedora para jogador, e que outra parte do departamento não concorda, que o jogador não concorda, enfim, também vazou. Então, pelo menos uma discordância ali no departamento médico do clube, que foi um departamento muito visado, porque foram muitas contusões nesse ano. Então, semana passada teve vazamento da questão do departamento médico, e agora esses áudios aí sobre o camarote que teria sido vendido de maneira ilegal, de maneira irregular. O São Paulo, sempre que faz uma coisa assim, dá a impressão de que a preocupação é sempre pelo poder, sempre pela manutenção do poder, que todas as ações são pelo poder. O São Paulo é um time que passa por sérios problemas financeiros e, consequentemente, esportivos, né? Quando você tem problema financeiro, fica mais difícil de competir no futebol, no esporte de alto nível. E não me parece que a preocupação seja do clube no geral, não só do presidente, de todo mundo ali, que a preocupação seja recuperar o São Paulo, né? Que seja fazer uma gestão, e não só essa gestão, isso aí vem de outras gestões, os problemas do São Paulo não começaram na gestão Júlio Casares. Não me parece que seja uma preocupação ajustar a parte financeira, fazer com que o São Paulo se recupere,
fica sempre uma coisa... quando acontece alguma coisa errada, sempre tem uma ação jogando para a galera, ou a contratação de um jogador midiático, ou agora, como aconteceu depois do 6-0 para o Fluminense, sai o diretor de futebol que já vinha rompido politicamente com o presidente e demitiram um monte de gente também, demitiram segurança, demitiram roupeiro, demitiram um monte de gente que trabalha ali no clube, que não é da direção, que são funcionários, alguns de muitos anos, pessoas do departamento médico também foram demitidas. E não me parece que a preocupação é sempre ou dar uma satisfação para fora ou se manter no poder e nunca a preocupação é o clube. Então, no ano político, aí tem o lado da guerra política. O São Paulo tem hoje uma disputa política muito forte, mesmo que a disputa seja no mesmo grupo, que muita gente vê só a coisa assim, tem esse grupo e tem esse grupo, eles são inimigos. Às vezes tem uma disputa dentro do próprio grupo, ainda mais num clube que o mesmo grupo comanda há muito tempo. Então, às vezes tem uma disputa no próprio grupo. Esse quer ser candidato, o outro também quer ser, esse tem a preferência do presidente, mas o outro que tem poder não concorda. Tivemos nesse áudio aí, a própria Mara Casares já foi cogitada para ser candidata a presidente, e o Márcio Carlos Magno, que foi citado, pelo que dizem as pessoas que acompanham o São Paulo no dia a dia, ele é o nome favorito do Júlio Casares para sucedê-lo, né? E o Douglas Schwartzman já trabalhou com o Casares no departamento de marketing, em outras gestões, e hoje está na base do São Paulo, né? O Douglas, que na outra vez também foi afastado porque fizeram acusações contra ele no caso de um contrato com uma empresa de material esportivo. Então, eles têm todo o direito de se explicar, né, de se defender, mas num ano político, a tendência, se tiver coisa errada, é que vaze, porque é uma disputa política também, e aí não é uma justificativa a ninguém, mas quando a coisa está tranquila politicamente, ou pelo menos quem está no poder não é contestado, coisa errada que acontece não vaza. Quando há uma disputa, coisa errada vaza. Quando o Carlos Miguel Aidar caiu, também começou a vazar um monte de coisa, acusações contra pessoas da família dele, inclusive esse contrato de material esportivo, que causou pelo menos uma polêmica, uma investigação, também vazou, e o Aidar acabou caindo, né? E agora, num momento de disputa política, vazam coisas que tem coisa errada, tem que investigar, tem que acontecer, mas quando está pacificado politicamente, coisa errada não vaza. Quando tem guerra, começa a vazar. Então também não será surpresa se outras coisas aparecerem. Os áudios são chocantes. E nos últimos dias a gente acompanhou o Ministério Público pedindo esclarecimentos à diretoria do São Paulo. Gestão temerária, porque teve um processo no Ministério Público. No Ministério Público. Teve o caso lá do Departamento Médico, que quem trouxe a informação foi o nosso Gabriel Sá, né? O nosso amigo Gabriel Sá. Agora, essa situação aí da venda ilegal de camarotes em dias de shows por parte de diretores do São Paulo, fora transferban, fora vendas de jogadores das categorias de base promissores que são vendidos assim a preços que a gente questiona muito. Fala, ali, Pedro, ali tem 3 pessoas conversando, certo? A Mara não ia mandar esse áudio pro GR. O cara lá, o advogado, não vai mandar. Será que foi outro? Como é que vaza? Alguém... Foi pelo jeito... Não, um dos 3. Telefônica, né? Um dos 3. Entendeu, Flávio? Um dos 3. A Mara não vai soltar, que senão o cliente falou, vai fuder a Mara. O outro lá falou, vai fuder a Mara. Então esses 2 não pode ser. Será que foi a mulher? Não sei. A Adriana, né? Toda hora ele aponta isso. Vai ferrar a Mara. Vai ferrar a Mara. Não, então, está em 3. Isso, eu não vou soltar pro GE que vai me... Eu vou soltar uma parada minha que vai me fuder do GE, não vou. Sou do lado do Bruno, sou advogado, não vou. Então só pode ter sido aquela outra lá, se tem 3. Não sei, vamos ver. E às vezes... porque tem um negócio... lógica é isso. Não, porque se tem ali um papo de 3... Tem uma ação judicial... Quem é que foi que deu essa parada E às vezes... pra sair aqui, pra gente estar debatendo, pro E às GE, vezes pra uma que coisa foi? que acontece, uma pessoa que tem acesso à gravação mostra pra alguém, e aí esse outro alguém... Aquele negócio do Muricy, que nem no Muricy lá com o Rogério. Às vezes, tem isso aqui, olha, essa conversa aqui, aí mostra pra alguém. Aí esse outro alguém vaza pra imprensa. Mas esse alguém gravou. Ninguém é ingênuo. Mas eu fico muito assustado, contrariado. Eu acho uma coisa... Pro futebol, isso... Um dos 3 gravou, né, Flávio? Péssimo. Alguém gravou a conversa. Assustador, gente. Isso é uma coisa... Se o papo tá em 3... polícia, pô. Se o papo tá em 3 ali, um gravou. Se eu sou a Mara, eu não vou gravar algo que vai me prejudicar. Sim. O outro não vai. Só pode ter sido a Adriana, né? Isso. Que gravou a conversa toda e deu pra alguém. Tem uma ação judicial em curso. Não, mas a ação judicial tá coisa, eu tô falando Não, Pedro, um papo de 3, um papo de 3. Alguém gravou. Eu não vou gravar um negócio que vai me incriminar. E o cara vai deixar bem claro, você vai fuder a Mara. A Mara.
A todo momento ele reforça. É mulher, não falou nem ex, é mulher do Casares. Que não é também, né? Não é. É ex-mulher. O áudio é bem chocante. Então, se você definir pra mim, Não a palavra. você fala assim, vamos pedir quem foi isso ali. Então, pra mim, foi a mulher que gravou lá, que é o camarote, porque quer pra ela. O áudio é bem chocante, está dando o que falar e não é para menos, ainda mais uma instituição como a do São Paulo Futebol Clube. E é óbvio, né, que as pessoas aqui citadas vão ter todo o direito, né, de defesa e vão poder se defender. E é isso que a gente está aguardando. Até falei, né, galera aqui que cobre o São Paulo, Giovanni Chacon, que é o nosso setorista do São Paulo, está aguardando um posicionamento do clube, né, que o Casares possa dar uma entrevista nas próximas horas. Enfim, a gente está acompanhando todo o caso. E eu acabei de receber aqui essa informação que o grupo de oposição do São Paulo, o grupo de conselheiros de oposição, Salve o Tricolor Paulista, pediu o afastamento cautelar do presidente Júlio Casares após essa publicação dessa reportagem, os áudios que saíram. O pedido foi formalizado nesta segunda-feira em meio à crise política vivida pelo clube. O movimento reúne mais de 40 conselheiros do São Paulo, afirma que os áudios divulgados pela reportagem indicam a participação de Mara Casares, diretora feminina cultural e de eventos do São Paulo, e de Douglas Schwartzman, diretora adjunto do futebol de base, em um esquema de desvio de receitas envolvendo camarotes do estádio durante o show da cantora Shakira, realizado em fevereiro. Márcio Carlo Magno, superintendente do clube, CEO do São Paulo, também é citado aí nas gravações. E o pessoal da oposição, nesse documento que foi divulgado agora, eles ressaltam que Mara Casares é esposa do presidente Júlio Casares. Foi esposa. Foi esposa. Aqui no texto está que é esposa, mas foi esposa. É porque a esposa atual também chama Mara. E destacam... Mara Carvalho. E destacam que os envolvidos ocupam cargos considerados estratégicos na estrutura administrativa do São Paulo. O texto da oposição aponta ainda que o camarote citado nos áudios fica localizado em frente à sala da presidência, local onde o presidente Júlio Casares, o superintendente, trabalham diariamente, o que, segundo o grupo, levanta questionamentos sobre o conhecimento prévio dos fatos. Diante desse cenário todo, o grupo de oposição Salve o Tricolor Paulista defende o afastamento cautelar de Júlio Casares, de Márcio Carlomagno, de Mara Casares e de Douglas Schwartzman, como uma forma de garantir uma apuração considerada independente e imparcial. O grupo afirma que a medida busca preservar a transparência do processo e assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa. E a gente já informou aqui, né, o São Paulo já divulgou em nota que o Douglas e a Mara já solicitaram licença de seus respectivos cargos. A nota do São Paulo também dá conta de que o Tricolor vai realizar uma apuração, né, dos fatos. E a gente segue também acompanhando essa história aqui no microfone da Jovem Pan, desse escândalo bizarro, né, que aconteceu aí, que vazou já nas primeiras horas dessa segunda-feira. Torcedor do São Paulo que já começou a semana desse jeito. E perdeu a chance da Libertadores ontem. Isso que eu ia falar, dentro de campo, perdeu ainda também a vaga na Libertadores. Que, sinceramente, aí eu vou querer saber de vocês, no atual estado do São Paulo, não sei nem se vale a pena o São Paulo ir para a Libertadores desse jeito. Bruno Prado, mas perdeu também a vaga na Libertadores, já que Fluminense e Cruzeiro ficaram pelo caminho na Copa do Brasil. O São Paulo hoje não é um time competitivo, o mata-mata às vezes permite, né? Ano passado chegou perto de uma semifinal, mas também estatisticamente, dos dois brasileiros que jogam a pré-Libertadores, dificilmente é normal que um caia pelo menos um caia na pré, e normalmente o que passa, muitas vezes cai na fase de grupos, que ele vira pote 4 e cai num grupo difícil, né? Dificilmente os times da pré-Libertadores vão muito longe por isso, né? Tem mata-mata e depois pote 4. Então, assim, o São Paulo tem que se reestruturar. Nessa hora, claro que tem o sonho. O Corinthians todo arrebentado também está aí, podendo ganhar uma Copa do Brasil. Mas o São Paulo, para ser um time forte, grande, competitivo, de verdade, ele tem que se reestruturar, né? Senão ele vai viver de um acaso ou outro, como na Copa do Brasil, e pode acontecer num mata-mata, mas São Paulo tem que cuidar. Antes de pensar em coisa grande no futebol, ele tem que se acertar como clube, como instituição.